Olá, senhores, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. E hoje nós vamos estudar a inimputabilidade, tá? Quando os senhores abrirem o Código Penal, lá no artigo 26, os senhores vão encontrar a expressão imputabilidade. Mas aqui eu estou colocando entre parênteses este in, tá? Este in, para dizer o seguinte: a gente vai tratar da imputabilidade, mas também da inimputabilidade, tá? Hoje vamos tratar então do quem são os imputáveis e quem são os inimputáveis. Para tal, nós vamos analisar o artigo 27 do Código Penal, que fala da menoridade, conjuntamente com o artigo 228 da Constituição Federal. Vamos ver a distinção entre data e hora, qual que é o parâmetro adotado no Brasil, para depois nós passarmos para a análise do artigo 26, que vai falar dos inimputáveis e também dos semi-imputáveis. Por último, vamos falar da embriaguez. Será que a pessoa que está embriagada, ela pode cometer um crime, ela pode ser responsabilizada? Então, nós vamos ver a questão da embriaguez e vamos classificá-la, tá? Vamos classificar a embriaguez em dois grandes grupos, entre voluntária e involuntária. Repetindo, vamos classificar a embriaguez em dois grandes grupos, a voluntária e a involuntária. Sendo que a involuntária, por sua vez, a gente vai dividir em mais dois grupos. A involuntária pode ser completa ou incompleta. Então, vamos lá. Hoje a gente quer falar justamente aí da questão da imputabilidade. A imputabilidade está prevista no artigo 26 e seguintes do Código Penal. E aqui já temos um problema doutrinário. Por quê? Porque a doutrina mais clássica vai dizer que imputabilidade faz parte lá da questão da culpabilidade, tá? Ou seja, concluída a questão da antijuridicidade, é dentro da culpabilidade que se verifica a imputabilidade, tá? Porém, para a doutrina mais moderna, a imputabilidade não representa uma parte da culpabilidade, especialmente com relação ao elemento de minoridade. Isso aqui é uma questão teórica. Em que grupo que se encaixa a imputabilidade? Os clássicos vão... Em que grupo se encaixa dentro da teoria do crime? Seria na tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade? Tipicidade não é, antijuridicidade também não. Sobraria então a culpabilidade. Sobraria aqui a culpabilidade. Porém, a doutrina mais recente vai dizer que não é exatamente na culpabilidade. Teríamos aí uma natureza autônoma, bem como uma situação de não aplicação do Código Penal. Isso é uma questão doutrinária que, para fins práticos, não traz grandes efeitos, pelo menos em um primeiro momento. Então, vamos passar ao conteúdo em si. O que é imputabilidade? Quando se fala em imputabilidade, se traz uma ideia de até que ponto que uma pessoa, pelo seu desenvolvimento mental, o seu estágio mental, a pessoa em si, mas pelo seu estágio mental, ela está em condições de ser imputada à prática de um crime. Será que os loucos devem ser considerados criminosos como outros quaisquer? Será que o embriagado deve ser considerado um criminoso como outro qualquer? Será que o menor de idade deve ser considerado um criminoso? Todas essas perguntas são respondidas a partir deste conceito de imputabilidade, que diz respeito à possibilidade de um agente responder ou não pelos seus atos ilícitos, considerando-se o seu respectivo estágio mental, tá? Aqui em imputabilidade faz-se uma análise do estágio mental do indivíduo. E aqui tem que fazer uma grande advertência. Eu estou falando de estágio mental, situação mental, estágio mental. Estágio mental é o mesmo que dolo? É o mesmo que intenção? Não. Portanto, não confunda, tá? Não confunda.
Inimputabilidade não tem nada a ver lá com o dolo da tipicidade, não tem nada a ver com tipo penal subjetivo. Tipo penal subjetivo é aquilo que a pessoa quer. Em último caso, quer, consente, assente e assim por diante. Aqui na imputabilidade ou inimputabilidade, a gente vai ver as situações no sentido de que como está a pessoa. Você analisa a pessoa. Há grau de desenvolvimento nessa pessoa? Há uma maturidade intelectual suficiente para ela responder por crimes? E desde já nós temos então duas categorias, imputabilidade e inimputabilidade. Imputabilidade vai dizer o seguinte, vai dizer respeito às situações em que o indivíduo ele está plenamente capacitado, está em plenas condições de responder pelo cometimento de um tipo penal. Já na inimputabilidade, trata-se de hipótese em que o indivíduo não está em condições de responder por um ilícito penal. Tá? E a doutrina clássica colocava, digamos assim, todo mundo no mesmo grupo. O menor de idade, os loucos e assim por diante. Os loucos, a pessoa completamente louca, a pessoa que não tem a menor consciência da ilicitude, a gente já vai ver, ela é inimputável. Ao passo que a pessoa sã, a pessoa capaz, a pessoa que tem o desenvolvimento intelectual completo, essa pessoa ela vai ser imputável. Ela pode responder pelo cometimento de eventuais crimes. Ok, visto isto, vamos passar então já de cara para a situação mais polêmica, que é a da menoridade. Tá? Menoridade é o ponto mais polêmico da disciplina, a gente começa quente hoje. Com relação à menoridade, durante muito tempo, vigia aqui o Código Penal. Temos que entender que o Código Penal, em que pese ele ter passado por uma reforma em 1984, ele é anterior a dois outros diplomas muito importantes, outras duas leis muito importantes. Ele é anterior à própria Constituição Federal e também a uma outra lei que muitos dos senhores já ouviram falar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, que no caso é a Lei 8.069. O que acontece? Durante muito tempo, nós tínhamos a redação do artigo 27 do Código Penal. Vamos ler ele. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Tá? E o que acontece? Já que o Código Penal falava que a menoridade ela era de 18 anos, né? Menoridade de 18 anos, então o Código Penal era, digamos assim, a lei mais importante nesse sentido. O Código Penal ele dizia qual que era a menoridade, 18 anos, sem mais problemas. O que acontece? E por que há divergências com relação à menoridade fazer parte da culpabilidade ou não? Por quê? Porque temos aqui o artigo 228, tá? O artigo 228 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. E quando se fala em legislação especial, se fala em ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069. O que acontece aqui? A menoridade, tá? Ela, no Brasil, segue um padrão que é distinto do padrão seguido em outros países. Em alguns países, por exemplo, da tradição common law, Estados Unidos e alguns estados, tem o seguinte: a menoridade, ela vai ser relativa, ao passo que no Brasil, a maioridade, ela vai ser absoluta. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no Brasil a menoridade ela vai ser sempre uma causa de inimputabilidade, diferente de outros países em que a menoridade pode ser uma causa de inimputabilidade ou não. E o que quer dizer isso? Bem simples e diretamente. No Brasil, se você tem menos de 18 anos, você não comete crimes e acabou.
tá? No Brasil, se você não tem 18 anos completos ainda, você não comete crimes e acabou. Por quê? Porque a Constituição Federal está mandando isso. Já não é mais o Código Penal. Está bem? Não é mais o Código Penal importante. A Constituição está dizendo. Tanto é que quando se teve uma tentativa de alteração recente da minoridade, essa alteração não se tratava do Código Penal, se tratava de uma alteração da Constituição Federal. Apresentou-se por emenda constitucional a tentativa de redução de minoridade, enfim, é sempre uma discussão muito polêmica. Mas voltando aqui, quando se tem a minoridade no Brasil, ela é absoluta. Isso quer dizer que não interessa qual crime que você comete e não interessa qual é a sua idade, desde que não seja 18 anos. Ou seja, vamos supor que a pessoa comete, entre aspas, um crime. A pessoa, e o indivíduo estuprou uma outra pessoa, esse indivíduo tem 17 anos. Ele cometeu um crime? Não. Ele não cometeu um crime, tá? E aqui é interessante, porque no Brasil não se comete crime quando não se tem 18 anos. Nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, você tem que a minoridade ela é relativa. Ou seja, se o indivíduo já fez parte do sistema de um reformatório, se ele já tem, digamos assim, antecedentes, e ele comete, digamos assim, um crime aos 17, há situações em que o juiz pode deixar de aplicar uma sanção branda ou então deixar de reconhecer a inimputabilidade e dizer, esse aqui é imputável. Mesmo para crimes que não sejam contra pessoas, vamos pensar nos casos de crimes de drogas. Tá? É possível que aí menores de idade em alguns estados dos Estados Unidos, você tenha menores de idade frequentando estabelecimento penal com adultos. Está bem? O juiz tem uma maior liberdade para dizer se essa pessoa é imputável ou é imputável. O juiz pode dizer se essa pessoa, esse jovem, ele vai responder por um crime ou não. Tá? No Brasil, não é assim que funciona. No Brasil, a minoridade ela é absoluta. Tá? Minoridade é absoluta. Então, vamos supor que o indivíduo pegue uma arma extremamente potente e atire contra 5 policiais. 5 homicídios. Tá? Olha só, um absurdo, 17 anos, ele já está dominando o tráfico e assim por diante. Essa pessoa pode responder por crimes? A situação é não. Essa pessoa pode responder por ato infracional. Ato infracional, está bem? Não interessa a gravidade. A pessoa pode ter, por exemplo, ter roubado, matado, estuprado, tudo ao mesmo tempo, vamos supor assim, que se ela tiver 17 anos, ela não responde por crimes, tá? Ela responde por ato infracional. E aqui a doutrina mais contemporânea, a doutrina mais moderna vai dizer que, já que o indivíduo, o jovem aí, o adolescente de 17 anos, 16 que seja, ele não responde por crimes, não é possível sequer se falar de imputabilidade. Por quê? Porque você não aplica o Código Penal, você aplica o ECA. Para esse caso, o indivíduo que, tem 15, 16, 17 anos e eventualmente comete esses atos bárbaros, você não aplica o Código Penal, você não aplica a lei penal, você aplica um microsistema denominado Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a Constituição Federal fala de legislação aplicável, né, está se falando de Estatuto da Criança e do Adolescente. E nos termos do Estatuto da Criança e do adolescente não comete crime, não se aplica o Código Penal para ele, se aplica o próprio Estatuto, que tem uma visão distinta, completamente distinta. Se visa a percepção do indivíduo, se visa a reinserção social, de maneira muito distinta do que visa o Código Penal, em que você tem, conforme as diversas teorias, né, diferentes motivos para se punir. No sistema penal brasileiro, você pode punir para retribuir, para prevenir. Temos as noções de Roxin, Von List e assim por diante. O que acontece? Quando se fala de adolescentes, a minoridade ela é absoluta, não interessa qual idade, desde que seja antes de 18 anos, não se comete crimes. Portanto, já que há uma lei específica, há uma normativa específica, há um microsistema legislativo, se diz que, na verdade, você não tem nenhuma imputabilidade. Você tem um não pressuposto, tá, de aplicação da lei penal. Não pode a lei penal dizer se é imputável ou inimputável, porque quem vai dizer isso é o ECA, quem vai dizer isso é a Constituição. Portanto, não pode se colocar a ideia de menoridade em culpabilidade, porque a teoria do crime, como se conhece, que envolve tipicidade,
a intiridade e culpabilidade se aplicaria tão somente para os adultos. Para os adultos. É pressuposto do estudo do direito penal que você está lidando com adultos. Quando se trata de crianças e adolescentes, não se aplicaria nada do que a gente vê. Portanto, não estaria preenchido o pressuposto de aplicação da lei. É isso que a doutrina mais moderna diz. Menoridade, não diz respeito nem sequer à imputabilidade ou inimputabilidade, mas diz respeito a um pressuposto de aplicação da lei. Tá? Que lei é essa? Não é o Código Penal, você vai aplicar o ECA. Importante informação. Em que momento que você se torna imputável? Você se torna maior de idade? Tá? Em que momento que isso acontece? É na data em que você completa o seu 18º aniversário ou na hora em que você completa seu 18º aniversário? Se você pegar a sua certidão de nascimento, você vai ver uma hora. Tá? Você vai ver se você nasceu às 2, às 3 da manhã, às 2 da tarde. Né? Vamos supor alguém que nasceu como eu por volta das 2 da tarde. Eu nasci às 2 da tarde. Olha só, eu, no caso, faço aniversário num dia tal e no dia do meu aniversário eu completo 18 anos. E que horas que eu completo 18? 18 anos é às 2 da tarde? Para fins penais, para fins legais, é no dia, ou seja, no dia anterior, no momento em que o relógio sai dos 23 horas, 59 minutos e 59 segundos e marca meia-noite e 1 segundo, nesse instante é que eu me torno, está bem? É neste instante que eu me torno imputável, tá? É neste instante. Não é no momento da hora. Vamos supor, tá, eu faço aniversário no dia tal. Já que eu nasci às 2 da tarde, será que eu posso cometer um crime pela manhã e responder como se fosse ato infracional? Responder como se eu fosse menor de idade? A resposta é negativa, está bem? A resposta, ela é negativa. E o que acontece aqui? Aqui nós temos que fazer uma observação com relação a uma questão que a gente ainda tem que ver mais pausadamente, que é o artigo 4º, que é o tempo do crime. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha só que situação interessante. Vamos supor aqui que Peter Parker está fazendo aniversário hoje, 17 anos. E na sua festa de 17 anos, às 11h30 o Peter Parker vai fazer aniversário amanhã, tá? Amanhã. Ele vai fazer aniversário amanhã de 18 anos, só que hoje ele ainda tem 17. E hoje, às 11 horas e 15 minutos de hoje, ele comete um crime contra o respectivo Etevaldo, seu inimigo. Ele dá chutes e pontapés e tudo mais, bate muito nele, e eis que depois que ele conclui o último ato lesivo, vamos supor, às 11h45, o Etevaldo é levado para o hospital e morre. Olha só, o Peter Parker, ele deve responder como menor de idade ou como maior de idade? A resposta está no artigo 4º, que vai dizer que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Já que ele cometeu a ação enquanto ele ainda era menor de idade, ele vai responder como menor de idade, portanto aplica-se o ECA, ele vai responder por ato infracional. Está bem? Ainda que somente depois o inimigo dele, o Etevaldo, venha a falecer no hospital. Não interessa o momento em que acontece a morte, em que acontece o resultado. O que interessa é o momento da ação. O que interessa é o momento da ação. Visto isto, vamos passar agora para a parte, digamos assim, mais importante da aula de hoje, que diz respeito às situações clássicas de imputabilidade e inimputabilidade. Vamos ler agora o artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Ou seja, estamos falando das pessoas que não têm o desenvolvimento mental completo. Quando se fala em imputabilidade, tipicamente se fala das pessoas que não têm aí o intelecto desenvolvido, não estão em condições de poderem agir de maneira sem auxílio na sociedade civil, tem as deficiências mentais e assim por diante. Até há estatutos próprios para essas pessoas, são pessoas com deficiência mental e assim por diante. O que acontece? Na hipótese clássica do artigo 26, temos que aquele que tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado ao tempo da ação ou omissão
sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato determinar-se de acordo com esse entendimento. Quer dizer o seguinte, o juiz ele vai isentar de pena a pessoa que não tem condições de entender nada, ela não faz ideia de que mundo ela vive. Essa pessoa, opa, perdi meu dedo aqui. Ela é inimputável, tá? Ela é inimputável, está bem? Essa pessoa é inimputável. Desde que ela não tenha a menor condição de se encontrar no mundo, ela não tenha condição de entender nada. O que acontece? No mundo, você não vive só dos 5 ou dos 50. Entre o branco e o preto, você tem uma infinidade de cores, uma infinidade de tons. Não é verdade? Olha só. E quando a pessoa é, digamos assim, mais ou menos, ela entende alguma coisa, mas não entende de outra. Acontece o seguinte, redução de pena nos termos do parágrafo único do artigo 26. Vamos lê-lo? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Ou seja, aqui nós temos o meio termo. Quando estamos falando de pessoas imputáveis, é a pessoa sã, é a pessoa sadia, é a pessoa que consegue entender onde ela está, o que é a sociedade civil, ela consegue se ver como indivíduo, ver o outro como outro indivíduo e assim por diante. O inimputável é a pessoa que ela não entende nada, ela não tem a menor percepção da realidade. Ela é o extremo oposto, é o total louco, é uma pessoa totalmente louca, tá? E o que acontece? Temos o meio termo. O meio termo são os semi-imputáveis, tá? O meio termo é representado pelos semi-imputáveis. E o que acontece com cada uma dessas pessoas? Quando se fala de pessoas imputáveis, as pessoas imputáveis, elas respondem por penas, por crimes, elas respondem com as penas. Se eu cometer um crime de homicídio, eu vou responder pela pena prevista lá no 121. Eu vou responder por uma pena. Se eu sou inimputável, porém, essa pessoa não vai responder por pena. Por que essa pessoa vai para uma penitenciária? Qual o sentido disso? Na verdade, essa pessoa vai responder por uma medida de segurança. Ela pode ser internada em hospital de custódia. Ela vai numa instituição denominada de hospital de custódia, que antigamente era denominado de manicômio judicial, né? É uma instituição onde ficariam os loucos, está bem? Essa pessoa vai passar por essa internação. Está bem? Essa pessoa passa por esta internação. E com relação aos semi-imputáveis, o que acontece com eles? Acontece o meio termo. Eles não vão necessariamente passar por esta internação prevista para os inimputáveis, mas também não vão responder pela pena prevista para os imputáveis. O que é que o juiz vai fazer nessa hipótese? Vai pegar o artigo 26, tá? O artigo 26 do Código Penal, e vai aplicar o parágrafo único. Vai reduzir a pena de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços. Quanto que ele reduz? É conforme o grau de desenvolvimento e conhecimento da pessoa. Está bem? Então, só reforçando, temos 3 situações. Se a pessoa é imputável, uma pessoa sã, responde pela pena. Né? A pena do homicídio, a pena do furto e assim por diante. Se ela é inimputável, ela não responde por pena. Tanto que no momento em que o juiz quiser condenar ela, o juiz vai fazer algo que é denominado de absolvição imprópria. Ele vai dizer que essa pessoa é inimputável, mas deve responder por uma medida de segurança que o juiz vai aplicar. E ao meio termo, que são semi-imputáveis, que eles respondem por uma pena, porém com uma redução. Só uma observação importante aqui, não estamos tratando aqui nessa disciplina, mas vocês vão ver em Direito Penal 2, que caso uma pessoa ela venha a cometer um crime enquanto ela está sã, mas por algum motivo ela passa por um distúrbio mental, ela pode ter o direito, por assim dizer, de ser curada, de ser internada, passar por um tratamento ambulatorial, e depois que ela passa pelo tratamento ambulatorial, ela vem a responder pela pena, pela pena imposta. E o que acontece? O tempo que a pessoa passa no tratamento ambulatorial, vamos supor assim, a pessoa foi condenada por um crime de 5 anos, mas eis que ela está, num determinado momento, está passando por uma doença, ela está semi-imputável, ela não tem condições de entender o que ela fez. Ela está louca, por assim dizer, por determinado período de tempo. Então ela passa por um tratamento ambulatorial de 1 ano. Tá?
Quanto tempo é a pena dela? Tinha sido imposta uma pena de 5 anos, mas ela já cumpriu 1 ano de tratamento ambulatorial. Agora ela tem que cumprir mais 4 anos de pena. Os senhores vão ver isso a título de curiosidade em Direito Penal 2. Voltando aqui para a nossa disciplina, vamos ver aqui o que trata o Instituto da Embriaguez. E aqui, com relação à embriaguez, antes a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 28 do Código Penal. Artigo 28 do Código Penal vai dizer o seguinte: não excluem a imputabilidade penal. Ou seja, quem comete um crime nestas situações aqui é imputável, responde pelo crime. Comete um crime nessa situação, você responde pelo crime. E qual que é a situação aqui que o Código Penal começa falando? Emoção ou paixão. Emoção ou paixão. Vamos supor que determinado indivíduo tenha tido a sua honra afetada. E já que essa pessoa teve a sua honra afetada, um post online, seja lá o que for, essa pessoa fica fora de si, fica extremamente nervosa. Ou então um romance que acaba abruptamente e o indivíduo frustrado fica muito, muito frustrado. Tá? Ele está, então, extremamente emocionado com essa situação e comete um crime contra a pessoa que o difamou, contra a pessoa que terminou o namoro e seja lá o que for. A pessoa que estava apaixonada. Um apaixonado é uma pessoa fora de si? Olha só que interessante. Este argumento, historicamente, foi muitas vezes levantado ao longo do século XX, que o apaixonado, o emocionado, está fora de si. Portanto, o apaixonado, ele não deveria ser considerado imputável, porque ele teve um surto de paixão. Essa pessoa não deveria responder por um crime quando ela está neste surto de paixão, nesta emoção violenta e comete o respectivo tipo penal. Ela estaria fora de si. Se a pessoa está fora de si, ela não tem a consciência. Se ela não tem a consciência, ela seria imputável. Esse argumento, tá, em que pese ele ser trazido ao longo do século XX várias vezes, atualmente ele é inválido. Tanto que o nosso Código Penal ele é contundente. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal, a emoção ou a paixão. Ou seja, você cometeu um crime porque estava apaixonado, emocionado, frustrado, seja lá o que for, você responde pelo crime igual. O Código Penal faz questão de dizer, não me venha com esse argumento, tá? Nem me apresente esse argumento. O que acontece agora? Vamos passar para a análise da embriaguez, está bem? E aqui na embriaguez vamos ler o inciso 2, inciso 2º do artigo 28, que dizem, não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Está bem? Olha só, muito importante a redação do artigo 28, inciso 2, embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. O que o Código Penal está dizendo é regra geral seguinte. Vamos supor que você tenha bebido uma cerveja, mais uma, foi uma caixa inteira. Uma pessoa que bebe uma caixa inteira de cerveja, garrafas de vinho, seja lá que bebida for, essa pessoa atinge o objetivo primordial dela, que é perder os freios morais, não é verdade? Essa pessoa atinge o objetivo primordial dela, que é de ficar solta, de perder uma percepção da realidade, de se distanciar da realidade, passar por um êxtase, seja lá o que for, qual que é a intenção desse tipo de pessoa. Vamos supor que a pessoa então bebe e ela quis beber. E depois que bebeu, ela comete um crime. Ela estava fora de si quando cometeu esse crime. E agora? Ela nem se lembra. Já ouviram falar disso? Você pergunta agora para os senhores. Você conhece alguém que por um acaso bebeu muito, comete uma ação, às vezes distrata alguém, ou faz alguma coisa qualquer e não se lembra do que fez? Você conhece alguma pessoa? Então, essa pessoa, se ela comete um crime, se ela injuria alguém, se ela ofende alguém, agora a gente tem que fazer a seguinte análise. Ela estava bêbada? Sim. Muitas vezes surge esse argumento moralmente. Não, deixa. Desculpa, eu estava bêbado, eu não devia ter falado o que eu disse, eu não devia ter te injuriado, não devia ter te ofendido. Desculpa, eu estava bêbado. Olha só, para fins penais, não tem desculpa, tá? Essa conduta é culpável, sim. Se você estava embriagado e cometeu uma ofensa, injuriou alguém, e se você bebeu porque quis, olha só, embriaguez voluntária, você responde, tá? Se a embriaguez
for voluntária, você responde. E olha só, não obstante isso, há uma situação que é ainda mais forte. É a situação em que a pessoa bebe para cometer um crime. Olha só, você conhece alguém que por um acaso bebe para tomar coragem? Vamos supor agora que esse seu amigo que bebe para tomar coragem, ele bebe para ter coragem de cometer um crime. Olha só que situação horrível. Essa pessoa que bebe para ter coragem de cometer um crime, ela vai responder pelo crime que ela cometer, e conforme vocês vão estudar em Direito Penal 2, ela vai responder por uma pena maior. A pena dela vai ser agravada. Vocês vão estudar algo chamado actio in libera causa. Actio in libera causa. Só um instantinho aqui. Vocês vão estudar dentro da embriaguez voluntária o Instituto da actio libera in causa, tá? Actio, A-C-T-I-O, espaço, L-I-B-E-R-A, espaço, I-N, espaço, C-A-U-S-A. Actio libera in causa. Ou seja, ação consciente uma liberdade, tá? Liberdade na ação de beber. Está bem? Isso é dentro da embriaguez voluntária, é algo que vai fazer com que a pena da pessoa seja maior. E agora, visto isto, nós temos situações em que a pessoa simplesmente não queria beber. Ela não queria ficar fora de si. Agora eu traço o seguinte exemplo. Vamos supor que você vá para determinada balada, tá? Determinada balada, e você, quando vai para a balada, você gosta de tomar algo para ficar solto, tá? Para ficar solto. Porém, você sempre toma só um limite mínimo, tá? Só para levemente perder o freio moral. Você bebe não mais do que uma lata de cerveja, não mais do que um drink, não mais do que uma caipirinha, e já é o suficiente, tá? Você já se sente confortável na balada, numa festa, bebendo só isso. E vamos supor que agora você tenha um falso amigo, né? Um falso amigo, porque quem faz o que eu vou dizer não é amigo, é um falso amigo. Faz o quê? Coloca droga na sua bebida. Você deixou o copo de um lado e foi ao banheiro. Nesse meio tempo, esse falso amigo seu, esse é um dos piores inimigos que você pode ter, ele colocou droga na sua bebida. Para quê? Para ver se você perdeu os frios morais, para ver o que ia acontecer, porque ele é uma pessoa manipuladora e que quer brincar, entre aspas, brincar contigo. Olha só, nesse caso, o que acontece se você cometer um crime porque você bebeu não o álcool que você está habituado, mas sim essa droga? Você não conhecia a droga, você bebeu, sei lá, que droga tinha lá, um êxtase, enfim. Você acabou ingerindo essa droga e você perdeu o freio moral. A pergunta é, você vai responder por um eventual crime que você cometer nessa situação? E a resposta aqui é um grande depende. Tá? A resposta aqui é um grande depende. Por quê? Porque depende se essa sua embriaguez, que é involuntária, ela foi completa ou incompleta, tá? Depende se a sua embriaguez ela é completa ou é incompleta. E o que acontece? Nós temos aqui dois dispositivos no Código Penal. O artigo 28, parágrafo 1º, vai dizer que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, uma outra pessoa colocou lá e, evidentemente, aí você não sabia. Uma outra pessoa colocou lá o pó, sei lá, o quê, e você não sabia. Em relação a você, isso é um caso fortuito, é um evento externo à sua vontade. Se você tiver uma embriaguez completa, você ficar totalmente fora de si, nessa hipótese você é isento de pena. Repetindo, é isento de pena a gente que é por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito de força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. E aqui o Código Penal ele é bem restritivo, ele restringe bastante, olha só. Você tem que se tornar inteiramente incapaz, tá? A embriaguez tem que ser completa. Você tem que ficar absolutamente fora de si. Se você ficar absolutamente fora de si por causa da droga colocada na sua bebida e você cometeu um crime, a embriaguez ela é
involuntária e completa. Nessa hipótese, você é isento. Você não responde pelo crime que você comete. Agora, vamos mudar um pouquinho a situação. E se você fica mais ou menos, tá? Você sempre quis cometer um crime. Olha só a situação louca que o Código Penal pensa, tá? Olha só a situação agora. A situação é, você bebe a sua caipirinha, como sempre. Você só bebe uma, porque você sabe que esse é o seu limite. Você não passa dos limites, você é uma pessoa ponderada e assim por diante. Está bem? Você vai para o banheiro. Nesse meio tempo, seu amigo coloca a substância na sua caipirinha. Você volta. E agora, no que você volta, você bebe a substância e fica meio doido, tá? Você sentiu alguma coisa estranha ali no que você continuou bebendo, você viu que a caipirinha estava meio estranha, você desconfia aí dos seus amigos, parou de beber. Só que você já ficou meio doido. E olha só, o que o seu pseudo-amigo não sabia, que ele é um inimigo disfarçado, é que você sempre teve vontade de matar ele. Olha só, você sempre teve vontade de matar ele, esgoelando ele. Você tinha sonhos. Nos seus sonhos você queria esgoelar essa pessoa, porque essa pessoa ficou com a sua namorada e você era corno, sei lá, e coisa triste, né? Sei lá, Olha só, você tinha sonhos de cometer um crime. Você perdeu o freio moral. E agora você, tá? Você quer cometer um crime e você está sentindo que tem coragem. Ah, é agora que eu cometo o crime. Você está completamente fora de si? Não, não está completamente fora de si. Ainda tem uma noção de realidade, está no meio termo aí. O que acontece com a pessoa que está no meio termo? Não está totalmente fora de si, mas não está totalmente sã e imputável. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai ter uma redução de pena nos termos do artigo 28, parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Esse critério 1 a 2 terços é conforme o grau de consciência do agente, tá? Conforme o grau de consciência do agente, se ele tinha mais ou menos consciência, está bem? Se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da sua omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele não tinha a plena capacidade de compreender onde ele estava, a plena capacidade de se inteirar, né? O que o Código Penal fala? Plena capacidade de entender o caráter ilícito. Ele tinha alguma capacidade, mas não era plena. Ele está no meio termo. Neste meio termo, ele responde sim pelo crime que ele cometeu, porque a embriaguez dele, em que pese ser involuntária, ela é incompleta, tá? Se a embriaguez involuntária for incompleta, se responde com uma redução de pena. Então tá, hoje nós vimos o conceito de imputabilidade juntamente de inimputabilidade, vimos a polêmica em torno da menoridade, se ela é uma modalidade de inimputabilidade ou não. A doutrina clássica vai dizer que sim, a doutrina mais contemporânea vai dizer que não, que na verdade você tem um microsistema legislativo e que a maioridade é um pressuposto de aplicação da lei penal. Isso decorre, entre outros motivos, do artigo 228 da Constituição Federal, que dita que a menoridade ela é de 18 anos. 18 anos em que momento? Da data ou da hora? O critério utilizado pelo Código Penal é da data, tá? É o da data. Você se torna maior de idade no momento em que o relógio bate 23, 59 minutos, 59 segundos e sai dali e bate meia-noite. Bateu meia-noite, você é maior de idade. Não interessa se você nasceu às 2 da manhã, 2 da tarde, seja lá o que for. É importante reforçar o artigo 4º do Código Penal, que vai tratar como critério para se perceber a ação, que é o momento da ação. Quando é cometido o crime, quando é cometida a ação. Ação-omissão. Ainda que em outro momento seja o resultado. Você comete a ação quando é menor de idade, mas o resultado, por exemplo, morte, só acontece semanas depois, quando você já é menor de idade, você não comete o crime. Você ainda é menor de idade, você não responde pelas penas privativas de liberdade, assim por diante, previstas no Código Penal. Você responde nos termos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que você não responde por crimes, mas sim por atos infracionais. O que é um ato infracional? É basicamente um crime, mas quando cometido por menor de idade. Vimos o conceito de inimputável e semi-imputável nos termos do artigo 26, que diz respeito à capacidade do indivíduo conforme o grau de desenvolvimento intelectual cognitivo dele. Por último, então, vimos a embriaguez.
vimos que, se ela for voluntária, o indivíduo vai responder tranquilamente. É o mesmo que acontece com a emoção, com a paixão. Tá? O Código Penal faz questão de ser expresso. Não me venham com desculpas de eu estava frustrado, estava bêbado, estava fora de mim. Por que você estava fora de si? Foi porque você quis? Sim. Então não me venha com essa desculpa. E olha só, se a embriaguez for voluntária e a você se embriagar para cometer crime, a sua conduta é especialmente reprovável e será agravada. No mais, se a embriaguez, por sua vez, for involuntária e ela for completa, se a embriaguez for involuntária e completa, você é isento de crime, tá? Mas ela tem que ser completa, você tem que estar totalmente incapacitado de entender o caráter ilícito da ação cometida. E se a embriaguez for involuntária, mas incompleta, você responde pelo crime com a redução de pena. Aqui, nesse último caso, você aplica o artigo 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá ok? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.